Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 777, plano desde que experimentou cortar um sistema e absorvê-lo em seu corpo no mundo paralelo anterior da Terra, Fan Xingjian obteve muitas informações do sistema. Além disso, ele também descobriu que algumas mudanças indescritíveis ocorreram em seu sistema de cavaleiro. No entanto, tendo cortado o sistema Fantasy Realm do Trilogy Kingson hoje, essas mudanças pareciam ter passado por uma mudança qualitativa, dando a ele uma barra de progresso adicional com uma figura de 1%. E se eu continuar cortando e absorvendo os sistemas? Fan Xingjian foi incapaz de determinar a resposta para essa pergunta, mas não pensou mais nisso. No momento, a coisa mais importante era o ritual de invocação do deus maligno que aconteceria em alguns dias. Portanto, ele continuou a dizer, como é realmente a situação da convocação. Ao lado dele, os olhos de Charlotte revelavam um brilho frio e cheio de ódio. Era como se ele tivesse pensado em algo extremamente difícil de suportar. Ele disse com grande ódio, Alexander e os outros criaram um ritual de invocação do Deus do Mal na capital imperial porque um grande número de vidas deve ser sacrificado para invocar um Deus do Mal. Toda a população de 5 milhões na capital imperial e seus alvos sejam sacrificados. Eles vão sacrificar 5 milhões de pessoas? Ao ouvir isso, até mesmo Fan Xingjian não pôde deixar de se sentir extremamente surpreso. Foram 5 milhões, não 50 mil ou 500 mil. Além disso, os 5 milhões de habitantes da capital imperial eram a essência do império. Incluía inúmeros especialistas de primeira linha, pessoal-chave e os pilares que serviam à corte no império. A morte desses 5 milhões de pessoas seria fatal para o império. A regra do império seria regredida por várias décadas ou séculos de uma só vez. Charlotte sorriu friamente e disse, claro, eles não se importariam. Contanto que pudessem colocar as mãos no poder do Deus do Mal, eles não se importariam em sacrificar até mesmo todo o império. É porque, uma vez que obtivessem esse poder incomparável, eles seriam capazes de criar outros 10 impérios. Quanto aos aristocratas, súditos e civis comuns, eles são diferentes de ervas daninhas aos seus olhos. Fan Xingjian sabia que o que Charlotte disse estava certo. No Miracle World, as lacunas entre as proezas de batalha dos indivíduos eram muito grandes. A diferença entre os especialistas do nível divino e as pessoas comuns era como a de dois tipos diferentes de formas de vida. Não seria exagero dizer que a diferença era assim entre humanos e formigas. Sob esse tipo de mentalidade e cultura, não seria impossível que Alexandre e os outros ousassem sacrificar tantas pessoas. Charlotte continuou, no entanto, eles acabaram sacrificando apenas 500 mil pessoas para iniciar o ritual com sucesso. O deus maligno que eles invocaram era o clone do deus vermelho maligno dentre os 12 deuses malignos. O clone do deus vermelho do mal. Fan Xingjian coçou o queixo e perguntou, ele é poderoso? Fan Xingjian sabia da magia negra da facção vermelha. Além disso, após a luta com o Rei Mago Vermelho desta vez, ele agora entendia o quão poderosa era a magia negra da facção vermelha. A densidade do corpo físico do Rei Mago Vermelho era extremamente alta, muito além da imaginação de Fan Xingjian. Era algo que ele nunca tinha visto antes em sua vida. Mesmo sua espada conquistadora, que poderia cortar qualquer estrutura física do mundo, só poderia cortar alguns centímetros do corpo do Rei Mago Vermelho antes que ele tivesse problemas para ir mais longe. Como a densidade de seu corpo e a quantidade de energia necessária para cortar estruturas físicas eram muito altas, o Rei Mago Vermelho poderia ser considerado um escudo humano contra a espada conquistadora. Isso significava que o corpo do clone do Deus Vermelho do Mal só poderia ser ainda mais resistente do que o do Rei Mago Vermelho. Fan Xingjian sentiu que o clone seria um oponente problemático, já que só se poderia lidar com ele indo contra ele à força. Charlotte respondeu, ele é muito problemático. Lembro-me que naquela época, nenhum dos especialistas presentes foi capaz de romper sua defesa. No final, foi somente após os esforços combinados de todos no ataque que a defesa do clone do Deus Vermelho do Mal foi quebrada. Então ele acabou sendo morto lentamente. No entanto, depois disso,
A família real Krieg, Shang e os 4 reis magos uniram forças para atacá-lo. Você ficou gravemente ferido e não conseguiu obter nenhum benefício do ritual de invocação do deus do mal. Fan Xingjian pensou que seria possível derrotar o clone do deus vermelho do mal se todos unissem forças. Felizmente, com o Senhor do Abismo morto e o verdadeiro Lord Kingsan tendo seu sistema cortado, a pressão que ele receberia agora foi bastante reduzida. Apesar disso, ser cercado e atacado por 6 especialistas inigualáveis ainda era uma situação extremamente perigosa. Charlotte disse: Mestre, nossa maior chance é procurar a Igreja da Verdade Universal e unir forças com eles. Você tem laços com Lord Liorizon, então se os 2 reis guardiões enviados pela Igreja desta vez puderem ficar do nosso lado, nossas chances de querer vão aumentar muito. A Igreja da Verdade Universal? Fan Xingjian olhou para Charlotte e perguntou: Você sabe quem são esses 2 reis guardiões? Quando eles chegarão? Charlotte balançou a cabeça, impotente. Há conflitos internos no norte e os 2 reis guardiões chegaram aqui em segredo. Ninguém sabe quem eles são. No entanto, eu sei onde eles apareceram pela primeira vez. É na cidade satélite, 20 quilômetros ao sul do Império. Eles apareceram lá e fizeram seus movimentos para parar o ritual do deus maligno quando ele começou. Mestre, talvez você possa unir forças com eles para parar o ritual. O olhar de Fan Xingjian cintilou. Se o que Charlotte disse estivesse certo, seria uma boa ideia. Ele não apenas conhecia o Santo Horizon que era um dos 6 guardiões da igreja, mas também havia participado do plano de classificação de técnicas marciais da igreja no passado. Talvez seja a hora de entrar em contato com o pessoal da igreja. Fan Xingjian então pensou naquele homem vestido de preto que havia levado o cadáver de sua mãe. Essa pessoa era um dos 6 guardiões da igreja. Assentindo, Fan Xingjian olhou para Charlotte e disse: Nesse caso, mude sua aparência e eu ficarei em seu corpo. Você então esconderá sua identidade enquanto procura os vestígios desses 2 reis guardiões. Charlotte assentiu enquanto seus olhos se enchiam de entusiasmo. Ele sabia muito bem o quão poderoso era seu professor. No entanto, não importa o quão poderoso Fan Xingjian fosse, não havia como ele ser páreo para tantos especialistas. No entanto, se fossem incluídos os 2 reis guardiões da Igreja da Verdade Universal, os resultados seriam muito diferentes. Mesmo que eles não pudessem obter vantagem, as coisas pelo menos aconteceriam de uma maneira diferente de sua vida anterior. No mínimo, eles não seriam cercados, atacados e sofreriam ferimentos graves, bem como nem mesmo teriam a chance de retaliar. No entanto, no momento seguinte, Charlotte exibiu uma expressão amarga e disse: Professor, estou apenas no primeiro nível de transição 19. Não sou capaz de mudar meu corpo físico. Fan Xingjian franziu a testa e disse: Vou apenas ajudá-lo com isso. Dizendo isso, ele bateu com a palma da mão no corpo de Charlotte. Em meio aos gritos agonizantes de Charlotte, a estrutura de seu corpo foi alterada. A altura de Charlotte passou a ser de 1,6 metros, e sua constituição tornou-se magra e abatida, assumindo uma aparência comum, como a de um civil comum. Mesmo um especialista em nível divino teria que observar cuidadosamente e usar sua vontade marcial para escanear repetidamente para ver através disso. Depois de dizer isso, Fan Xingjian se transformou em um feixe de luz de espada e disparou no corpo de Charlotte. Vá procurar os 2 reis guardiões com base no que você experimentou em sua vida anterior. Preciso estudar minhas artes da espada em detalhes por um tempo. Fan Xingjian olhou para seu físico conjurado, que tinha algumas pequenas rachaduras. Durante esta batalha, ele matou o Abyss Lord, causou ferimentos graves em Alexander e cortou o sistema do True Lord Kingsan. No entanto, não foi tão fácil lidar com os ataques combinados dos 5 grandes especialistas. Fan Xingjian também perdeu 30% de seus poderes. No entanto, não era como se ele não ganhasse nada com isso. Após a série de batalhas altamente intensas, ele ganhou uma nova compreensão em relação a Link Pursuit Sword Technique, que atingiu um novo patamar.
Ele decidiu fazer bom uso de seu tempo para estudá-lo e aumentar a profundidade de suas artes de espada e formação de espadas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 778. Cada um fazendo seus próprios preparativos no palácio, todo o corpo de Alexandre foi coberto por camadas e camadas do sudário de Adão. No sudário de Adão, o poder da vontade marcial de Alexandre continuou se estendendo até o nível microscópico. Eles passaram por partículas físicas, nanômetros, femtômetros, picômetros e jorraram em direção aos confins do tempo e do espaço. Alexandre havia se esforçado para atingir o nível divino antes, então ele naturalmente conhecia e já havia entrado em contato com o mundo microscópico antes. Acontece que ele não havia estudado profundamente o mundo microscópico e realmente não entendia a conexão entre o mundo microscópico e o macroscópico. Era exatamente como ele poderia ir contra a gravidade sem realmente saber das trocas entre os gravitons. Agora, depois de receber a orientação do Black Magic King, seu cultivo melhorou aos trancos e barrancos, e os incontáveis mistérios do mundo foram revelados diante dele. Então é assim. Inicialmente pensei que tendo alcançado meu nível do nível divino, alguém perseguiria a interferência entre o tempo e o espaço. Mas eu não fiz nenhum progresso por tanto tempo. Então é porque me falta compreensão do mundo microscópico. Se eu quiser entender o princípio entre espaço e tempo, devo entender o mundo microscópico. Nas batalhas entre verdadeiros especialistas, seus poderes são todos exercidos no nível microscópico. Ao pensar nisso, o sudário de Adão de repente encolheu junto com Alexandre quando ele entrou em um mundo que havia sido ampliado. Cada partícula física, que ele só podia escanear com sua vontade marcial no passado, agora era tão grande quanto uma cordilheira. Com tal base e com a ajuda do sudário de Adão, com certeza poderei alcançar o nível 6 do nível divino. O corpo de Alexandre continuou a encolher enquanto o sudário de Adão se contraía, e ele continuou a voar em direção aos confins do espaço-tempo. Neste momento, o tempo e o espaço pareciam ter perdido gradualmente o seu significado. Fan Xingjian, apenas espere. Vou lhe dar uma grande surpresa na próxima vez que nos encontrarmos. 30 quilômetros abaixo do Império, incontáveis insetos roxos rastejavam. Os menores desses insetos eram do tamanho de vacas e os maiores eram do tamanho de elefantes. Eles estavam secretando líquido viscoso corrosivo continuamente. Quaisquer rochas cobertas pelo líquido viscoso amoleciam instantaneamente e se tornavam como lodo. Em seguida, os insetos os desenterravam gentilmente com seus 2 chifres, usando-os como pás para cavar continuamente e engolir o lodo. Várias centenas de milhares de insetos roxos continuaram a cavar passagens subterrâneas. Havia também insetos do tamanho de palmas humanas que continuariam mastigando as passagens que haviam sido abertas com as lâminas afiadas em suas bocas, esculpindo runas densamente compactadas nas passagens. Essas runas emitiam fluxos de brilho roxo, revelando auras extremamente misteriosas. O Rei Mago Púrpura estava parado na passagem, quase nu, com exceção de um longo manto roxo. Ela caminhou com passos leves enquanto inspecionava esta construção maciça. Lilia ficou atrás dela e perguntou: "O que você está fazendo?" O Rei Mago Púrpura sorriu e disse: "Estabelecendo uma formação. A formação para o ritual de invocação do Deus do Mal." Lilia disse com uma carranca: "O poder do Deus maligno é extremamente aterrorizante. Vocês não estão com medo de que, depois que o Deus maligno descer, ninguém seja capaz de contê-lo? E que todas as vidas sejam extintas e o mundo entre em colapso?" O Rei Mago Púrpura sorriu e disse: "Não se preocupe. Algo assim não vai acontecer. E você não gosta de Fan Xingjian? Essa formação pode aproximar você e Fan Xingjian." "O que?" Lilia ficou um pouco atordoada ao olhar para as passagens intermináveis e suas runas. Ela ficou em silêncio. "Ah, o Rei Mago Púrpura riu. Já que Fan Xingjian não tem nenhuma emoção, deixe-me ser o único a conceder emoções a ele. Vocês 2 serão um casal feito no céu, amando um ao outro por toda a eternidade. Você herdará os ensinamentos de nosso manto roxo. Facção, sempre empunhando o poder do amor.
Nas profundezas das montanhas ao norte da região central, o primeiro príncipe ficou ali estupefato. Atualmente, ele estava emitindo uma aura abatida, não exalando mais suas grandes habilidades que poderiam dominar o mundo como havia feito antes. No momento, seu cultivo havia se recuperado apenas para a segunda transição, nível 25. Embora ele ainda possuísse a compreensão do reino do nível divino, bem como os 200 legados e recursos acumulados do caminho antigo do inferno e da família real Krieg, ele não se atreveu a usá-los para recuperar seus poderes. Ao pensar nas artes de espada indescritíveis de Fan Xingjian e naquela luz de espada imparável, uma pitada de terror brilhou nas profundezas dos olhos do primeiro príncipe. Assim como o primeiro príncipe estava esperando, sons de repente soaram das árvores próximas. Sob o olhar atônito do primeiro príncipe, o quinto príncipe saiu lentamente. A vontade marcial do quinto príncipe havia sido previamente enfraquecida ao nível de uma pessoa comum, e até mesmo seu corpo físico havia sido completamente destruído. Agora, ele não era nem comparável ao primeiro príncipe. Ele havia recuperado apenas uma proeza de batalha de nível 19, o que era uma tremenda diferença de antes. Vendo o primeiro príncipe aparecer, o quinto príncipe franziu a testa e disse: "Irmão mais velho, você parece ser muito livre. Pensar que você está dando um passeio tão tarde da noite." O primeiro príncipe soltou um bufo frio e disse: "Pare de fingir. Você também foi chamado aqui por Shang, certo?" Assim que os dois começaram a desenhar adagas um no outro, o verdadeiro Lord Kingshan apareceu lentamente. A primeira coisa que ele fez quando viu os dois foi perguntar: "Vocês desejam se vingar de Fan Xingjian?" O olhar do primeiro príncipe cintilou, mas ele não disse nada. O quinto príncipe, no entanto, disse rapidamente: "Claro. O verdadeiro Lord Kingshan tem alguma maneira de fazer isso." Os cantos dos lábios do verdadeiro Lord Kingshan se curvaram ligeiramente. No momento seguinte, inúmeras correntes de ar caóticas surgiram. A formação do minuto de dualidade foi ativada, envolvendo todos os três dentro dela. "Ajudarei vocês dois a recuperar seu cultivo hoje. 3 dias depois, uniremos forças para matar Fan Xingjian." Enquanto ele falava, muitos mísseis dispararam de sua palma. Luz intensa e chamas explodiram com o aparecimento de cada míssil, e fluxos de força poderosa invisível explodiram como se pudessem acabar com toda a vida. Além disso, as ondas de choque formadas pelas chamas quase poderiam ser páreo para o ataque de um especialista de nível divino de nível 1. Essa terrível força destrutiva colocou os dois príncipes em suspense. Eles não podiam deixar de evocar o mesmo pensamento em suas mentes. Quando houve uma arma tão aterrorizante neste mundo? À medida que os mísseis explodiam, as caóticas correntes de ar circundantes avançavam na direção deles, absorvendo toda a luz e calor. Embora vocês dois tenham perdido todos os seus poderes, vocês ainda têm a compreensão dos reinos. Hoje, farei uso dos 3.000 mísseis nesta relíquia para ajudá-los a recuperar seus poderes e alcançar o nível divino mais uma vez. Sob a formação de minutos de dualidade, os muitos mísseis foram transformados em energia pura que então jorrou em direção aos dois príncipes. Isso é, meu poder está se recuperando. Sentido como uma quantidade infinita de poder jorrou em seus corpos e seu cultivo continuou cada vez mais constante, mesmo indo em direção aos seus objetivos do nível divino. Seus rostos revelaram expressões de surpresa. No entanto, o primeiro príncipe logo reagiu e disse: "Você não tem medo de atrair Fan Xingjian aqui fazendo isso? Além disso, mesmo se recuperarmos nossas habilidades originais, ainda não seremos páreo para ele." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 779 Interferência da Igreja HMPH. Como meus meios podem ser algo que vocês podem imaginar? O verdadeiro Lord Kingshan disse calmamente. Ontem à noite, lutei contra Fan Xingjian na capital imperial e o forcei a recuar. Só estou preocupado que ele não ouse lutar contra mim. Seria melhor se ele ousasse vir. E já que vou ajudar vocês, é natural que eu não possa simplesmente recuperar sua cultura. Enquanto ele falava,
Uma técnica marcial extraordinariamente profunda e habilidosa fluiu da vontade do verdadeiro Lord Kingsan, integrando-se em suas mentes. Esta é a arte marcial definitiva que criei, supremacia tétrada, dominação dupla, erradicação sola 1. Depois de cultivar isso, você naturalmente terá os meios para lutar contra Fan Xingjian. O supremacia tétrada, dominância dupla, erradicação sola foram as artes marciais definitivas que o verdadeiro Lord Kingson havia trocado anteriormente do sistema. Ele já havia dado a Tian a supremacia tétrada e o domínio duplo, permitindo-lhe travar uma luta curta contra Fan Xingjian. Agora, o verdadeiro Lord Kingson entregou até mesmo a erradicação sola aos dois príncipes. Esta técnica permitiu usar meios macro para afetar o mundo microscópico. Com um soco, partículas microscópicas colidiam e explodiam, aniquilando tudo enquanto suas energias se desintegravam. Cada soco seria capaz de liberar a proeza de um canhão de póstrons 2. Portanto, significava que cada soco liberaria um poder 100 ou até 1000 vezes mais forte do que antes. À medida que alguém se tornasse cada vez mais habilidoso na técnica, mais micropartículas e ondas seriam afetadas, e a proeza dessa primeira técnica aumentaria ainda mais. Não havia limite quanto a destreza dessa técnica de punho poderia ser aumentada. Esta arte marcial destrutiva afinal poderia reprimir Fan Xingjian mesmo em forma de luz. Agora, a fim de se vingar de Fan Xingjian, o verdadeiro Lord Kingsan transmitiu toda essa técnica marcial aos dois príncipes. No entanto, isso ainda não era suficiente. Olhando para os dois príncipes que fecharam os olhos e estavam compreendendo artes marciais, o verdadeiro Lord Kingsan disse friamente: esses dois imprestáveis podem ser usados. Eles foram derrotados por Fan Xingjian tantas vezes que eu sinto que eles venceram. Não será de muita ajuda, mesmo que os torne mais fortes. Quando uma risada suave soou, Shao Sui Tiramia flutuou como um fio de fumaça. Ela ficou em algum lugar que apenas o verdadeiro Lord Kingsan podia ver e disse: essas duas pessoas são favorecidas pelos deuses e foram escolhidas pela linha do tempo. Fan Xingjian os derrotou repetidamente, mas isso também levou seus destinos a um tipo de limite. A próxima vez que eles lutarem será a última. Ou eles morrerão ou Fan Xingjian morrerá. Isso também causará uma explosão de um destino sem precedentes de grande intensidade. Por exemplo, agora. Enquanto eles falavam, uma luz brilhante desceu dos céus, descendo enquanto uma série de hinos e músicas sagradas soavam. Sob o olhar atônito do verdadeiro Lord Kingsan, era como se os incontáveis raios de luz tivessem vida própria. Eles se tornaram uma pequena figura de luz com asas, voando e dançando no céu. Enviando grandes áreas de pontos de luz, eles criaram uma grande aura sagrada. O verdadeiro Lord Kingsan bufou friamente. Que ostentação! No momento seguinte, uma figura completamente envolta em luz branca desceu dos céus, pisando no espaço vazio como se estivesse pisando em escadas invisíveis. Onde quer que ele passasse, incontáveis espíritos de luz apareciam enquanto hinos e músicas sagradas ressoavam. Era como se o mundo inteiro estivesse cantando sobre ele, louvando-o. O verdadeiro Lord Kingsan disse calmamente: alguém da igreja? Ele é um santo? Ou um rei guardião? A bruxa do caos sorriu e disse: esta pessoa é um dos 3 magnatas da igreja no momento, o líder que se encarrega da punição divina, o santo fenomenal. O verdadeiro Lord Kingsan pensou: ele é o santo fenomenal que é um dos 3 grandes cavaleiros. Totalmente coberto por uma luz intensa, o santo fenomenal estava flutuando a 1 polegada do chão como se estivesse abaixo dele para entrar em contato com o solo. Seu olhar varreu os 2 príncipes e o verdadeiro Lord Kingsan, não revelando nenhuma emoção como se essas 3 pessoas não fossem diferentes de ninguém neste mundo. Do começo ao fim, ele só disse uma coisa: você deve matar Fan Xingjian. Depois de dizer isso, fluxos de runas douradas brilharam no espaço vazio, transformando-se em fitas de runas que envolveram as 3 pessoas presentes. Não se mova. Shao Sui Tilamia parou a resistência do True Lord Kingsan. Ele está usando magia branca para fortalecer suas habilidades.
Fortalecer habilidades. O verdadeiro Lord Kingston revelou um olhar descontente. Ele é muito arrogante. A bruxa do caos explicou, não é arrogância, mas ele não sabe como interagir com os outros. Para buscar o poder do Deus da verdade universal, ele se cegou aos 10 anos de idade, destruiu as orelhas aos 10 anos de 12, e arrancou sua língua aos 15. Aos 18, ele pediu ao rei guardião para selar seu olfato e tato também. Ele fez tudo isso para que pudesse sentir melhor a existência do Deus da verdade universal. Ele é um completo lunático. O tempo que passa interagindo com outras pessoas em um ano pode ser contado em segundos. Usar os tremores no ar para criar uma voz e dizer que uma frase antes já era seu limite. Ouvindo sobre o que este santo fenomenal experimentou, o verdadeiro Lord Kingston não pôde deixar de se sentir chocado. Embora se recusasse a admitir, sabia que ele próprio era um lunático. No entanto, este santo fenomenal era 10 vezes mais louco do que ele. E pensar que em uma situação em que seus 5 sentidos se foram, onde ele não tinha audição, visão, olfato, tato e paladar, essa pessoa ainda poderia se cultivar e lutar. Que tipo de força de vontade o santo fenomenal tinha? Só de pensar nisso, o verdadeiro Lord Kingston se sentiu um pouco apavorado. A bruxa do caos suspirou e disse, é por causa de seu forte foco que ele consegue obter as grandes conquistas que tem hoje. Dentro da Igreja da Verdade Universal, ele é a pessoa que mais dominou as artes divinas da Verdade Universal, ou magia branca como você chama. 3 dias depois, em uma pequena cidade localizada ao sul do Império, Charlotte parecia extremamente entediado enquanto se sentava nas ruas. Ele observou os comerciantes, fazendeiros e cavalheiros que passavam com desamparo refletido em seu rosto. E pensar que não conseguia encontrá-los depois de tanto tempo. Será que os 2 reis guardiões correram para cá na velocidade da luz no final quando o ritual começou? Mas mesmo se for esse o caso, eles precisariam pelo menos deixar para trás um clone ou um subordinado para relatar a situação a eles, certo? Caso contrário, como eles poderiam ter recebido informações tão precisas? No entanto, um breve momento depois, ele abriu um sorriso confiante. Mas eles são especialistas em nível divino, afinal. Já está dentro das minhas expectativas não conseguir encontrá-los. O que tenho feito nesses dias já deve ter atraído a atenção deles. Embora não tivesse encontrado nenhum vestígio dos reis guardiões, Charlotte contou com a experiência de sua vida anterior para deixar para trás os sinais secretos da Igreja da Verdade Universal na cidade para atraí-los. Nas memórias de sua vida anterior, ele havia sido perseguido por eles e, portanto, estava muito familiarizado com os muitos sinais ocultos da Igreja da Verdade Universal. Assim como Charlotte estava pensando sobre isso, tudo diante dele ficou preto e ele perdeu completamente a consciência. Quando acordou, estava sentado em um pequeno quarto escuro. Um homem de meia idade olhou para ele com frieza e disse, onde você aprendeu esses sinais e marcas ocultas? Charlotte sorriu. Vocês devem saber que o rei Alexandre do Império está se preparando para o ritual de invocação do Deus do Mal, certo? O semblante do homem de meia idade mudou quando ele perguntou, quem é você? Meu mestre é Fan Xingjian. Estamos tentando entrar em contato com seu lado para que possamos nos unir para interromper o ritual. Fan Xingjian. Aquele Fan Xingjian que está empatado com Alexander? O homem de meia idade disse com uma careta. Simultaneamente, ele começou a contemplar. A igreja está atualmente em um estado de caos interno e ainda estamos preocupados por não termos forças suficientes para despachar e interromper este ritual. Se aquele Fan Xingjian for realmente como os rumores dizem e é capaz de enfrentar Alexandre, isso reduzirá nossos fardos. Com isso, também estarei livre para lidar com o pessoal da Associação dos Magos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 780, entrando em contato para unir forças. O homem de meia idade deu uma olhada em Charlotte e perguntou, você é discípulo de Fan Xingjian? Que prova você tem? Charlotte havia pensado em como lidar com isso desde o início. Ele pegou os documentos e credenciais que trouxera da região do Grande Oeste e disse,
Esta é a verificação que o governador da região do Grande Oeste emitiu para mim. Há também um fluxo de intenção de espada deixado para trás pelo meu mestre. O homem de meia-idade olhou para ele enquanto pegava os documentos. Então, no momento seguinte, ele sentiu uma onda de intenção de espada jorrando em sua direção. A intenção da espada extremamente afiada roçou todo o seu corpo, fazendo-o sentir como se sua alma estivesse congelada. Ele era apenas um contato de ligação que a igreja mantinha o que. Então, embora ele tivesse o cultivo de um semideus com 2 níveis de perfeição, sua vontade parecia que iria congelar depois de ser atingida pela intenção da espada de Fan Xingjian. Não havia muitas pessoas no mundo que pudessem possuir tais artes de espada e intenções de espada. No mínimo, entre a Associação dos Magos e a família real do Império, tal pessoa não existia. Deixando escapar um suspiro, o homem de meia-idade disse: "Que forte intenção de espada! Como esperado do espadachim que pode lutar contra Alexandre sem estar em desvantagem." Charlotte disse: "Isso deve ser bom, certo? Você pode me ajudar a entrar em contato com os reis guardiões da igreja." Desta vez, o ritual de convocação do Deus do Mal é diferente de tudo antes. Se eles tiverem sucesso, será uma grande ameaça para o mundo inteiro. "Você pode me chamar de Ebert", disse o homem de meia-idade. Então ele balançou a cabeça e continuou: "Infelizmente, não posso ajudá-lo a trazer os reis guardiões aqui. O máximo que posso fazer é relatar a situação. Quanto aos reis guardiões quererem conhecê-lo ou não, não é algo que eu possa decidir." Charlotte assentiu. "Então, por favor, informe-se o mais rápido possível. O ritual de invocação do Deus maligno começará amanhã. Não temos mais tempo a perder." Ebert disse: "Espere aqui um momento. Vou relatar a situação." Charlotte não esperava que essa espera durasse 3 horas inteiras. Ele insistiu com Ebert muitas vezes, mas ainda não conseguiu acelerar a eficiência da igreja em lidar com o assunto. 3 horas depois, Ebert voltou à sala mais uma vez apenas para suspirar e dizer: "Eu gostaria muito de ajudá-lo, mas os reis guardiões não estão dispostos a conhecer você e seu mestre." "O que?" Charlotte disse com raiva. "Você não explicou a eles claramente." "Me desculpe, eu já expliquei muito claramente. As mensagens do escalão superior foram transmitidas à mente de Ebert. Fan Xingjian, que é aquele. Um gênio do Império. Um espadachim capaz de lutar contra Alexandre. HMPH, ele só está pensando em usar o poder da igreja para lidar com a família real. Não temos tempo para participar das brigas internas daqueles caipiras do interior. Apenas deixe-o lidar com a família real Krieg. A Associação dos Magos será deixada para os reis guardiões. Somente os reis guardiões podem lidar com especialistas de nível rei mago." Como membro da igreja, Ebert estava bem ciente de quão arrogantes eram os membros do escalão superior. Eles não achavam que Fan Xingjian seria útil na luta no nível Magic King. Todo o Império e o Reino do Leão de Aço eram apenas como um campo insignificante para aqueles que ocupavam altos cargos na igreja. Para eles, a igreja é o centro do mundo. Além disso, a grande batalha que ocorreu na capital imperial há alguns dias era conhecida apenas por algumas pessoas envolvidas, e a notícia ainda não havia se espalhado. Portanto, não foram apenas os membros do escalão superior da igreja que pensaram que Fan Xingjian seria capaz de enfrentar os reis magos da Associação dos Magos. Até Ebert pensava da mesma forma. Apenas os reis e santos guardiões seriam capazes de lidar com os reis magos. Esta foi a experiência que a igreja conseguiu obter depois de 10 milhões de anos. No entanto, embora eles não pensassem que Fan Xingjian seria capaz de lutar contra os reis magos, eles sentiram que ele deveria pelo menos ser capaz de sustentar a família real Krieg e reduzir o fardo dos reis guardiões. Afinal, a situação atual no norte era muito complicada e eles só podiam enviar 2 reis guardiões no máximo. Isso já era o máximo que podiam fazer. Pensando nisso, Ebert olhou para Charlotte e escolheu suas palavras com cuidado. "Charlotte, precisamos do seu poder e do poder do seu mestre. Precisamos da sua ajuda. No entanto, os reis guardiões são existências estimadas na igreja e,
A menos que haja necessidade, eles não sairão facilmente de suas respectivas bases. No entanto, se a convocação do Deus do Mal realmente começar amanhã, podemos unir forças com você. Contanto que você possa nos ajudar a conter a família real Krieg, então você pode deixar os especialistas remanescentes da Associação de Magos para nós. Dizendo isso, os olhos de Bert emitiam uma confiança extrema. Era verdade que ele podia se sentir confiante. A Igreja da Verdade Universal era a influência mais forte neste mundo e, mesmo que estivessem tendo um conflito interno, isso ainda não afetava sua força. Charlotte balançou a cabeça, impotente. Ele entendeu que a igreja ainda tinha que levar os assuntos aqui a sério. Aos olhos da igreja, o centro do mundo ainda estava no norte, e o sul era apenas onde alguns seguidores heréticos ou bárbaros estavam localizados. Não havia nada que Charlotte pudesse fazer para mudar essa percepção profundamente enraizada. No entanto, pelo menos, ele havia entrado em contato com a Igreja da Verdade Universal e podia contar com o poder daqueles dois reis guardiões que viriam para lidar com a Associação dos Magos. Ao pensar nisso, uma pitada de alegria cresceu no coração de Charlotte. Tudo bem, já que é esse o caso, vamos deixar a Associação dos Magos para vocês quando chegar a hora. Depois que Bert o mandou de volta para a cidade, Charlotte começou a chamar Fan Xingjian em sua mente. No entanto, mesmo depois de chamar mestre muitas vezes, ele ainda não obteve resposta. Foi apenas em sua última ligação que ele ouviu a voz fraca de Fan Xingjian. Estou em um ponto crítico de compreensão das artes da espada. Amanhã, vou me esconder em sua consciência enquanto você lida com as coisas como elas vêm. Vou sair no momento crucial. O que? Ao ouvir a resposta de Fan Xingjian, Charlotte rapidamente continuou chamando por Fan Xingjian, mas ele não recebeu nenhuma outra resposta. Dando um tapa na própria cabeça, Charlotte pensou impotente. O mestre está absorto em suas artes de espada agora. Então isso significa que, a menos que eu encontre uma situação de risco de vida ou ele tenha completado sua compreensão, ele não vai acordar. Ele relembrando de suas memórias como Fan Xingjian havia feito algo semelhante em algumas ocasiões. Fan Xingjian sempre acordava apenas no último momento, mas cada vez que o fazia, suas artes de espada também melhoravam tremendamente. Balançando a cabeça, os olhos de Charlotte brilharam com determinação. Para o mestre entrar em um estado tão profundo de compreensão, ele deve ter algum grande avanço em suas artes de espada novamente. A menos que ele receba um aviso de sua inspiração súbita, ele não acordará. Isso significa que, a menos que nós dois ou outras pessoas importantes para o mestre encontremos perigo, o mestre continuará permanecendo em seu estado atual de compreensão das artes da espada até completá-lo. Se for esse o caso, só posso contar comigo mesmo. Pensando nisso, Charlotte continuou relembrando o processo do ritual de invocação do Deus do Mal, que aconteceria amanhã. Sem saber, ele revelou um sorriso confiante. Mestre, já que é esse o caso, vou levá-lo pessoalmente ao centro do ritual para se encontrar com os dois reis guardiões. Vou deixar o resto com você. Pensando nisso, Charlotte usou suas memórias para sair da pequena cidade. Olhando para o número de cavaleiros que aumentou muito em comparação com os últimos dias, ele pensou, como esperado, há mais e mais cavaleiros com o passar do tempo. Alexander e os outros não estão pensando em bloquear as notícias. Ao pensarem como o ritual de invocação do deus maligno atraiu incontáveis cavaleiros, Charlotte sorriu amargamente e balançou a cabeça. Aqueles abaixo do nível divino, ou especialistas abaixo do nível 3 do nível divino, não tinham esperança de ter nada a ver com o clone do deus maligno. No entanto, a ganância era uma coisa muito assustadora. Mesmo que muitas pessoas não tivessem capacidade, elas ainda vieram para a capital imperial, impulsionadas por sua ganância. Eles esperavam que pudessem ter sorte e obter o poder do Deus do Mal. Eles são tolos ou muito gananciosos. Mas se não fosse assim, eu também não teria chance e só conseguiria acordar o mestre. Pensando nisso, Charlotte saiu da cidade e foi para outra cidade no Nordeste.
Ele lembrou que tinha um grupo ali que conseguiu entrar no centro do ritual no final. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.